né? As empresas elas querem ficar buscando às vezes só preço, mas esquece que o conhecimento técnico da área é muito mais importante. Às vezes você quer pagar preço para não ter custo, mas você vai ter um prejuízo muito maior depois. Uma coisa são boas práticas de segurança, e aí eu vejo o psicólogo como sendo realmente uma questão de uma boa prática que a empresa vai fazer, que é contratar um profissional psicólogo para ajudar os funcionários que venham a desencadear um problema. Sim. O que o governo quer saber na parte ergonômica, através dos riscos psicossociais, é se no ambiente de trabalho tem alguma situação que possa vir a gerar esse problema psicológico depois. Lover, eu não sei vocês, mas quando a gente fala de segurança do trabalho, logo vem na cabeça assim, capacete, luva, óculos protetor, né? A gente pensa muito, caracteriza muito isso como aquelas EPIs, né? Mas quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente pode não estar falando só de um risco físico, a gente pode estar falando de um risco emocional. E é aí que entra, né, essa alteração, né, dessa NR1, onde entrou também essa visão de riscos psicossociais. E aqui no Gente Dá Trabalho de hoje, para poder conversar com a gente, é o Cleiton Pereira, né, da Romarene, onde a gente vai falar sobre segurança do trabalho, né, Cleiton? Sim. Vamos estar agregando um pouco mais, né, com o assunto, com vocês. Trazer mais informação, né? Informação sempre é bom. Informação, sempre é bom, com certeza. Não é a primeira vez que o Cleiton está com a gente aqui no Gente Dá Trabalho. Esse programa é específico falando sobre... A gente não deixa de falar de gente, né? Porque segurança do trabalho a gente está falando de gente do mesmo jeito. Mas esse programa mais informativo, ele trouxe uma boa aceitação. E por isso que a gente veio com o Cleiton novamente, porque agora, né, essa nova legislação da NR1 e tudo mais, que antes ela havia entrado como uma vigência em caráter educativo, a partir de maio desse ano, se eu estiver falando a data errada, você me corrige, mas a partir de maio desse ano ela já entra como um caráter mesmo de podendo ser multado, assim, a vera, né, tá valendo. Sim. Né? Até que nada se mude, né, continua aí a vigência para maio, né. Tem algumas opiniões informais, opiniões não, né? Tem algumas conversas que estão sendo costuradas para que se prorrogue um pouco mais. Mas, a princípio, a data de maio continua valendo aí como sendo o prazo limite, né? Para deixar de ser educativo e começar a ser feita a cobrança realmente, né? E a gente... Vamos direto ao ponto, então, agora, pra gente poder começar mesmo já quente, né? Tá para ferver, né? Botar pra ferver. Essa nova alteração, ela trouxe muito essa fala voltada para riscos psicossociais, né? Que a gente para de olhar só de risco físico, biológico, químico e começa a pensar também nessa visão psicológica, emocional. A empresa que não está vendo o risco psicossocial como algo de risco efetivamente, essa empresa ela está descumprindo a NR1, ela está fingindo que não viu? Me fala um pouquinho sobre essa visão do risco psicossocial, como essa alteração, né? Como que as empresas têm encarado isso? Aline, então, até ontem, né, quando eu estava estudando o roteiro, a gente estava, né, que você mandou para mim para a gente ter uma ideia do que a gente ia conversar, eu não vou botar a culpa só na empresa, tá? Porque a empresa ela tem sim a sua responsabilidade, né? Porque ela é a detentora do processo de trabalho. Mas eu vou um pouco mais além, tá? Eu acho que a falta de informação e de uma consultoria adequada para essa empresa, né? E isso eu falo não só na parte de segurança do trabalho, mas como um todo, até mesmo as empresas que trabalham com RH, como vocês, como a Grow, né? As empresas elas querem ficar buscando às vezes só preço, mas esquece que o conhecimento técnico da área é muito mais importante. Às vezes você quer pagar preço para não ter custo, mas você vai ter um prejuízo muito maior depois. Então eu vejo como assim a inclusão do risco psicossocial, por ser uma coisa que já existia, mas as consultorias elas não estavam fazendo. E tem consultoria hoje que ainda fecha o olho para isso. Então assim, não é culpa da empresa. A empresa tem culpa de não contratar uma empresa especializada. Mas sim, é muito além, né? As responsabilidades. E aí é muito nítido, né, para
para nós como Grow, que trabalhamos com diversas empresas, e cada cliente tem a sua consultoria de segurança do trabalho, né? Sim. Pra gente é maravilhoso quando essa consultoria é a Romarene, porque a gente percebe nitidamente, né, a diferença de como que é essa gestão de segurança do trabalho dentro da empresa. Sim. Inclusive esse cuidado com não só riscos biológicos, químicos, físicos e etc., mas também com os riscos psicossociais ali, que cuidam desse emocional. Porque gera também uma cobrança pra gente. Sim. Né? Porque acaba passando para nós a responsabilidade de trazer essa adequação quando não existe, né? Essa adequação dos riscos, né? Exato. Então é muito nítido isso. E aí você comentando, né? Será que talvez essa não percepção de algumas consultorias de segurança do trabalho ou sobre a necessidade do cuidado dos riscos psicossociais entra muito numa fala do mimimi, porque existe uma cultura voltada para entender que risco psicossocial é responsabilidade de psicólogo? Não vou dizer mimimi, tá? Mas eu acredito que como é que eu vou poder estar passando para vocês isso? Se isentando da responsabilidade. Sim. Eu sei que a gente às vezes fica com contato para poder não falar coisa errada na gravação, né? Assim, de uma forma que realmente fique claro, né? Porque eu não gosto de falar falando muito termos técnicos, mas que seja realmente efetivo. Sim. Eu acho que tem profissionais que se isentam por deixar de querer se aprofundar no assunto, né? E acabam querendo só apenas surfar a onda e só mesmo lidar por um lado comercial, de aproveitar que é um assunto que está em evidência, de querer acabei falando a palavra errada, né? Distorcer, alguma coisa assim. Distorcer o que o governo quer para apenas ganhar dinheiro. Sim. E que não vai ser eficaz para a empresa, não vai ser eficaz para o funcionário, né? A gente não pode ficar misturando assunto. Uma coisa são boas práticas de segurança, e aí eu vejo o psicólogo como sendo realmente uma questão de uma boa prática que a empresa vai fazer, que é contratar um profissional psicólogo para ajudar os funcionários que venham a desencadear um problema. Sim. O que o governo quer saber na parte ergonômica, através dos riscos psicossociais, é se no ambiente de trabalho tem alguma situação que possa vir a gerar esse problema psicológico depois. São assuntos diferentes. A causa é a mesma, tá? Sim. Mas assim, a gente não pode distorcer, a gente não pode ultrapassar, né? E nem simplesmente ir embora. Não é dinheiro, é empresa. E a gente tem que pensar dos dois lados. Né? Para que a empresa não gaste dinheiro, não seja um custo que ela não precisaria ter, que ela poderia estar aproveitando em uma outra coisa, e o funcionário também, para que ele realmente tenha um ambiente de trabalho seguro. E isso é a segurança do trabalho. Ver se você entende certo, né? O psicólogo, ele é uma boa prática porque ele já entra quando tem um problema. Exato. Ele vai tratar o indivíduo, o problema lá no já na ponta. Exato. Lá no final. Deu problemão lá na frente, né? Isso aí. O que essa alteração da regra e o que as consultorias de segurança do trabalho precisam fazer é entender se tem dentro da empresa situações que possam vir a acarretar um problema na frente. Exatamente. Né? O ambiente de trabalho, o processo de trabalho. No processo de trabalho. Então, é isso que o governo quer. Tanto é que o manual mesmo que o governo soltou sobre os riscos psicossociais, ele botou isso em uma caixa separada, dizendo: não é tratar o indivíduo, é tratar o ambiente. Só que há disturbações, né? E aí tem muita gente surfando a onda, querendo ganhar dinheiro, que passa por cima disso e aí não é eficaz para a empresa. É importante? É importantíssimo o psicólogo, mas não é relacionado ao psicossocial, ao indivíduo. Hoje a Romarene ela tem uma abrangência muito significativa, né, na região. E por conta disso, dessa capilaridade, né, da quantidade de clientes que vocês já possuem, permite também que você tenha experiências e conhecimento do que as empresas têm praticado ou deixado de praticar, ou que têm realizado, enfim. E de forma consolidada, quando a gente vê nisso, assim, o que vocês já tiveram essa percepção,
né, dos riscos que as empresas têm apresentado nessa visão do risco psicossocial. Os maiores problemas estão concentrados no ambiente ou na liderança, na gestão? Nos dois. Tá? Nos dois. A gente tem informado sempre para a empresa, né, que você capacitar o indivíduo, principalmente as lideranças, é fato primordial. Tá? É importantíssimo isso. Não porque apenas a questão de a forma da pessoa falar com o outro, para não vir um assédio, né? Mas principalmente na questão produtiva. Um funcionário treinado, um funcionário capacitado, ele vai se sentir mais confiante, ele vai se sentir mais produtivo, ele vai trazer formas de trabalho para a empresa poder produzir mais, para o funcionário não ficar sobrecarregado. E isso, consequentemente, vira uma sequência de coisas boas que vai acontecendo para que não tenha problema depois. Sim. Né? Então, assim, tá nas duas pontas. O processo de trabalho também está errado. Muitas empresas têm o processo de trabalho errado. Porque querem? Não, porque desconhecem. E aí entra a segurança do trabalho, entra os recursos humanos para que isso possa estar sendo consertado. Entendeu? Então, assim, tem muita empresa, que isso eu falo nas minhas palestras. Cara, a gente começa a trabalhar, a gente pega, começa e vai. Sim. E a gente começa a aprender no decorrer do processo. A roda já está girando e você tem que consertar a roda girando. Então, isso são mudanças que a empresa tem que fazer. Mas com quem? Segurança do trabalho e recursos humanos. A multidisciplinaridade na segurança do trabalho, ela sempre existiu. E agora vai voltar com mais força. Recursos humanos, DP, segurança do trabalho, clínica médica. Então, isso é um conjunto de fatores para poder estar ajudando. Perfeito. A NR1, ela sempre foi vista, né, até essa alteração que já vem já não é de um ano, Sim. Isso já vem falando há algum tempo, né? Na verdade, assim, né, as pessoas, virou o nome do momento, né? NR1. Só que as normas já existem desde 78. Olha só. Né? Então, assim, riscos ergonômicos sempre existiram. Só que antes só se falava o quê? Imóvel, cadeira. Mas os riscos psicossociais sempre estiveram lá. De uma forma organizacional, de uma forma psicossocial, cognitiva, sempre existiu lá. Só que não era se falado tanto. Aí, quando o governo trouxe a NR1, é uma norma que dá entendimento para as outras normas, para outras normas. O que o governo fez é botar um adendo específico lá, no item, dizendo sobre o psicossocial. Mas ela não é só relacionada ao psicossocial, ela é sobre todas as normas de segurança do trabalho. Isso é muito bom a gente esclarecer, né? Porque a gente... É muito conteúdo raso de internet, Sim. Né? Que hoje as redes conteúdo sociais... comercial, né? Conteúdo comercial. Comercial. Que acabam sendo conteúdos rasos, e sim, de certa forma, é o que vende no online, né? Então, alguns profissionais... Fica claro que alguns profissionais precisam também disso para poder vender, mas esse tipo de conteúdo mais raso, ele, em vez de ajudar, ele confunde. Né? Na maior parte das vezes confunde. E gera também, assim, uma instabilidade, uma insegurança, né? E que isso faz com que seja o assunto do momento. Sim. Não reduzindo, porque realmente é importante. Independente se vai ser adiado ou não a partir de maio a questão da multa. São temas que são fundamentais para a redução dos riscos mesmo, né, trabalho. A gente está falando de seres humanos. Sim. Eu não estou falando só de reduzir um risco que é super importante também, assim, é o mesmo nível, né, de uma postura, de um equipamento de segurança para não sofrer um acidente. Não é somente isso, e é também reduzir taxas, por exemplo, de burnout, de ansiedade, de estresse dentro de uma empresa, porque ela não está com um processo de forma adequada, né? E aí a questão, a gente só voltando a falar, né? É a questão de você não precisar ter um psicólogo tratando um problema. É você prevenir que esse problema não aconteça, né? Sim. E aí quando a gente fala, né, dessa visão do que muda com todo esse conceito, a gente volta a falar um pouco desse conceito do gerenciamento de riscos ocupacionais, né?
esses riscos psicossociais estão dentro dos riscos ocupacionais, né? Sim. Como que isso funciona na prática quando a gente fala de segurança do trabalho? Para ficar bem claro para o empresário que está ouvindo a gente. Então, existe hoje um documento que se chama PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é um termo utilizado para todos os documentos da área de segurança. E aí entra PGR, PCMSO, LTCAT, LIP, entra vários documentos. É uma junção dos documentos que a empresa precisa ter. Tá? Mas o importante, dentro do PGR ou a parte, tem que ter um inventário de riscos. Que ali está discriminado todos os riscos que aquela atividade ela tem. Né? E isso, a empresa e a consultoria ela tem que gerenciar. Como é que se gerencia isso? Identificando o risco, propondo medidas de controle para que se neutralize ou se diminua, né? E, consequentemente, verificar se aquilo que foi proposto, se realmente está tendo uma efetividade, se realmente está surtindo efeito de diminuir ou até neutralizar. E isso com visitas periódicas. Né? A gente lá na Romarene, a gente não faz visita só de ano em ano para se ir lá renovar o documento. A gente também faz visitas semestrais, para poder verificar se aquilo que foi proposto, se foi feito ou não. Sim. Entendeu? Porque às vezes você tem um risco hoje que pode ser que daqui a 6 meses você não tenha mais. Sim. Se eu chegar para você e falar, Aline, o seu processo de trabalho, isso vai te gerar um burnout. Para você melhorar isso, olha, vamos botar mais umas 2 pessoas trabalhando com você, ou mais uma pessoa. A empresa concordou? Vamos botar mais uma pessoa que vai te diminuir essa carga de trabalho. Vamos implementar umas pausas e vamos ver como é que você vai se comportar. Voltei lá 6 meses, Aline, como é que você está? Não, agora estou bem, estou tranquilo. Aquele risco existe? Existe. Sim. Mas não vai te gerar um problema futuro. Então aquilo ali diminui o grau, entendeu? De grave para médio ou para baixo. Exatamente, né? Entendeu? O risco continua existindo? Continua, mas ele agora não tem mais aquela importância de te fazer um mal. Sim. Um mal. Tanto é que no próprio manual diz, né, que o governo soltou, que tem empresas que não vão ter riscos psicossociais. Sim. Isso é gerenciar, isso é identificar, isso é segurança do trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente propor melhorias que vão te tirar desse quadro. Sim. Então, assim, o gerenciamento é para isso. Para que a gente possa identificar, propor melhorias e, através de visitas periódicas, ou a empresa falar, Cleiton, eu fiz aquela medida que você pediu. Dá para você vir aqui ver se está surtindo efeito? Isso com todos os riscos. Com ruído também, a gente propõe à empresa, aqui deu alto. O que a gente pode fazer para poder modificar isso aqui, para baixar esse quadro? Entendeu? A empresa faz, a gente vai lá, remede, abaixou, não é mais risco. Sim. É risco, só que de uma forma menor. Tá menor. Isso nem está na nossa pauta, mas como você falou sobre isso, eu acho que a gente precisa esclarecer também. Sim. Você trouxe que dentro do PGR existe um inventário de riscos, Sim. certo? No inventário de riscos, você avalia diversos riscos, inclusive os riscos psicossociais. Todos os riscos. Todos os riscos. A partir desse momento, só para você vai entender o que eu estou querendo trazer. Sim. A partir desse momento, não existe uma necessidade de que a empresa faça uma avaliação de riscos psicossociais específica. Por que eu estou te trazendo isso? Porque existem muitos profissionais, inclusive a Grow também faz isso, onde a empresa ela contrata para fazer uma avaliação de riscos psicossociais especificamente. Aí, só para a gente poder esclarecer, isso pode ser feito, assim como o trabalho feito por um psicólogo, como uma boa prática. Você vai se aprofundar ainda mais, você vai ter um resultado mais aprofundado, ou, na verdade, talvez um resultado diferente no sentido de indicadores diferentes, mas para atendimento de uma regra e para a solução de um problema, conforme
a lei precisa, a norma exige, você não precisa necessariamente fazer uma contratação de uma avaliação específica de riscos psicossociais, porque dentro de um inventário de riscos realizado por uma consultoria de segurança do trabalho já está contemplado, certo? Certo. Eu entendi errado? Não, entendeu certíssimo. O que a gente até sugere que as empresas façam, que pode ser feito, mas ter muito cuidado para não se vincular, são pesquisas de climas. Sim. As pesquisas de climas, ela vai te dar ali um leque de outras, não vou dizer risco, mas de outras situações que o funcionário possa não estar satisfeito, que pode estar trazendo algum problema de produção, né, de clima organizacional, que isso pode ser consertado. Mas não quer dizer que isso venha a ser um risco psicossocial. Perfeito. Risco, entendeu? Então, assim, tem que ter muita separação, porque isso pode prejudicar a empresa, isso pode estar trazendo um custo desnecessário, mas que é importante para que se cuide da saúde mental do funcionário. Cuidando da saúde mental vai também ajudar a empresa, entendeu? Mas ser feito de uma forma correta. É ter ética, Aline. Exatamente. É importantíssimo isso, entendeu? Não é simplesmente vender. É ter ética no que está se fazendo para que não venha a trazer problema futuro. Perfeito. É uma boa prática, né? Você pode fazer, você pode agregar, pode adicionar, você pode colocar perguntas específicas na pesquisa de clima, Sim. né? Mas não necessariamente você precisa ter o custo para contratar isso para conseguir estar adequado. Exatamente. Né? A consultoria, uma consultoria de segurança do trabalho que está agindo conforme precisa agir, já contempla isso dentro do inventário, já é uma obrigação Sim. dessa avaliação. Você vê, a gente lá na Romarene, desde o início, né, do ano passado, a gente já coloca orientações para as empresas para poder elas procurar ter palestras, né, cursos. Tem a questão da caixinha de assédio que precisa ser feita, que a própria CIPA e a Lei Mais Mulheres, se eu não me engano, ela exige isso. Sim. Então, assim, a gente orienta. A gente já está fazendo um trabalho em relação a isso, a melhorar em relação a isso. E quando se tem algum risco que foi identificado que tem que ter uma atenção maior, aí a empresa entra, a gente sugere que a empresa procure um especialista, né, e a GRU como parceira, né, a gente sempre indica, para que possa estar tratando desse item específico. Sim. Né? Porque assim, facilita tanto para a empresa quanto para vocês. Sim. De vocês chegarem lá com um item já específico para ser cuidado. Não chegar lá, o que eu vou ter aqui? Né? Não é isso. Sim. Entendeu? Sim. Então, ajuda, né? Com certeza. E hoje, para quem chegou aqui agora, né, Grow Lover que chegou até agora, eu vou até olhar aqui na minha colinha. A gente está aqui com o Cleiton Pereira. O Cleiton, ele é engenheiro de segurança do trabalho, consultor de higiene ocupacional, membro técnico da ABHO, e sócio, né, dono da Romarene, que é uma consultoria de segurança do trabalho, que é uma empresa especializada mesmo nessa parte de perícia, gestão de riscos. E hoje o Cleiton, ele atua diretamente, né, e diariamente ajudando empresas, né, a saírem desse tipo de risco técnico, humano, em alguns casos até jurídico, porque acaba entrando numa visão de auditoria, né? E aí a empresa ela precisa se adequar, né, a alguns itens que são voltados para essa parte de segurança do trabalho. Então, muito obrigada pela sua presença, hein, Cleiton? Eu que agradeço. Mas a gente não está acabando, não. Só foi um agradecimento porque eu te apresentei aqui formalmente. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Muito. E aí a gente está chegando... É pouco tempo, na verdade. É pouco tempo. Pouco tempo. E para a gente poder... a gente está chegando agora num momento do nosso programa que é o Deu Trabalho. Esse é um quadro que é um quadro fixo. E o que eu quero te convidar a você trazer alguma experiência, alguma história, alguma boa prática, ou alguma prática ruim, também pode ser ruim, não tem problema, mas alguma história que te deu trabalho e que você quer compartilhar com a gente, porque a gente aprende com os erros. Sim. Não necessariamente com os nossos, pode ser com os erros dos outros também, né? Algo que tenha dado certo ou que tenha dado errado. Conta pra gente alguma coisa que deu trabalho. Assim, só para voltar um pouquinho, coisa rápida, no tema anterior sobre boas práticas de hipossegurança. Sim. Todo mundo conhece a sigla chamada DDS. Não, vamos falar melhor. Não sei se as pessoas sabem. É Diálogo Diário de Segurança. Isso é muito falado em obra, em empresas, né? Isso não consta em nenhuma NR. Olha só. Nenhuma NR fala sobre o DDS.
né? Mas isso é uma boa prática de segurança porque é ali naquele momento, normalmente 5 minutos, que se reúne a equipe e você fala com ela sobre a situação do dia, você fala sobre reforçar com o uso de EPI, reforçar sobre o cuidado com a saúde. Às vezes fala-se também sobre algum caso da pessoa que mexa com a sensibilidade para que ela tenha atenção com a própria vida. Aham. Então é aquele momento que você faz. Sim. 5 minutinhos, não precisa ser muita coisa. Pode ser introduzido, às vezes, na reunião matinal, na verdade. Exatamente. É como se fosse parte da reunião matinal com um tema específico. Onde se faz uma oração. Aham. Então, assim, é onde o pessoal se reúne para se falar. Sim. DDS. Não consta essa sigla em nenhuma norma. Mas que é importante ser falado, né? Deveria estar numa norma, porque assim as pessoas fazem, né? Já é difícil fazer estando na norma, né? É verdade. Na norma se fala sobre, assim, reuniões. Sim. Lá não se fala sobre a sigla. Sim. Entendeu? Não fica tão claro, não né? Não fica tão claro. Então, assim, para essa pergunta de agora, né? Não vou dizer que deu trabalho. Sim. Mas a importância de você saber o que faz, né? Nós temos um cliente que é uma empresa de software, né? O pessoal, eles trabalham boa parte do tempo sentado no computador, dando assistência através do suporte, né, aos clientes. Então, a boa parte do tempo é ali, né, sentado. Então, estava tendo muita queixa do lombar, as mulheres com problema de circulação, começava a doer, né, inchar a perna. Então, isso começou a trazer um desconforto. E aí a empresa, antes que isso pudesse gerar um afastamento, ela trocou uma ideia com a gente perguntando que estava tendo isso, algumas pessoas reclamando. O que a gente propôs para ela? A implementação de pausas. Né? A gente retirou as impressoras das mesas dos funcionários, colocou uma impressora só em um ambiente separado. Vai ter que levantar, andar um pouquinho, se mexer um pouquinho, para circular. Você vê, duas coisas muito simples. Mas primeiro, a pessoa levanta, a circulação do sangue ativa. Sim. A pessoa, ela para de ficar naquela tela de computador, o foco dela dispersa. Sim. No momento do andar, ela vai pensar em uma outra coisa. Um cafezinho, né? Ela colocou uma maquininha de café com cappuccino, essas coisinhas. Então o pessoal levanta e toma um café que está com vontade, ou chocolate, ou café, ou alguma coisa. Sim. Então, assim, uma medida muito simples que fez com que o funcionário desfocasse, a circulação voltasse e ele pudesse trabalhar no restante do tempo mais tranquilo. Sim. E assim, eles não têm, só pode uma vez na manhã, não, a hora que quiser. Que aí cada um entende que assim não pode também ficar abusando, né? Sim. Mas está ali para eles. Então eles entenderam isso. Então assim, eliminou esse problema, não tem mais reclamação. A gente acompanhou por uns 3 meses, né, mensalmente, para ver como é que ia ter a resposta, se ia ter problema. As reclamações cessaram. Empresa feliz, funcionário feliz e vamos em frente para o próximo problema. Aí a gente fala esse foi um problema identificado antes de ser um problema. Exatamente. Né? Porque existem situações, às vezes, que já chega a tal ponto de começar afastamento e tudo mais, que a empresa precisa colocar a ginástica laboral como parte. Sim. E aí a gente fala a mesma coisa do psicólogo, né? Exatamente. A ginástica laboral é ótimo, assim como o psicólogo é ótimo, assim, maravilhoso, como uma boa prática. Mas ela, de certa forma, já vai tratar um problema instaurado. Né? Se você consegue remediar, e aí se a empresa tem caixa e quer investir, assim, ótimo, é uma boa prática. Mas não se torna uma coisa obrigatória. Exatamente. Se você tratar. pega esse problema e você resolve antes, resolve na fonte, você não vai ter esse custo depois. Exatamente. É importante ter. Se pode pagar, paga-se. Mas o principal, o que o governo quer é que não venha a causar problema. Sim. Então, se você resolve esse problema aqui na fonte, cara, não vai ter problema depois. Sim. É aquilo, né? É você poder dar a escolha. Se a empresa ela pode pagar, tem como pagar, maravilhoso. Mas às vezes ela não tem como pagar e precisa pagar porque está com problema. Sim. E aí que é... Né? E ela precisa resolver esse problema. E ela precisa resolver. Não vai ter jeito, ela vai ter que... Não adianta ficar tampando. Né? Você tem que resolver. E da forma correta. Né? É o que o governo quer, da forma correta.
Cleiton, a gente está chegando nos momentos finais, né, do nosso programa. E eu queria que, para poder fechar, se você pudesse definir, por exemplo, esse desafio de segurança do trabalho dentro das empresas, né? Se você pudesse definir isso tudo em uma palavra, que palavra seria? Te compliquei muito? Não. Responsabilidade. Perfeito. Responsabilidade. Eu, como empresário também, eu toco isso sempre nas minhas palestras. Né? A gente, quando vai abrir uma empresa, a gente é como um filho. A gente começa a sonhar com o filho, a gente gera o filho, a gente as mulheres ficam muito de gestação do filho, que você pensa como fazer, como gastar, o que você vai ter que comprar, quantos equipamentos você tem que comprar para a empresa funcionar. Então, assim, cara, é uma coisa pensada. Você vende um carro, você vende aquilo para poder comprar isso, cara, você começou. E por que depois que está ali funcionando, está rodando, você fique responsável com as coisas da empresa? Você quer prioriza a coisa errada, né? Prioriza a coisa errada. Você quer contratar profissionais que não são profissionais, que só vê preço. Para que você vai fazer isso? É a tua empresa. E assim, qualquer multa que você tenha na empresa, cara, é um desfalque. É uma multa de R$5.000. Se você pode pagar R$5.000 sempre para o governo, só porque você não quer fazer uma coisa que vai melhorar o teu processo de trabalho, tudo bem. E R$5.000 podia estar pagando uma ginástica laboral. Mas já que é boa prática. R$5.000, entendeu? E estou falando R$5.000 porque não é isso. Uma multa, às vezes, de um item da norma pode custar R$11.000. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, por que você vai ser irresponsável quanto a isso? É a sua empresa que você gerou. Só que tem vezes que você, que é empresário, a gente esquece disso lá atrás. Sim. Só está pensando no agora, mas esquece tudo que você passou, tudo que você abriu mão, o tempo com a sua família, o dinheiro que você gastou, noites mal dormidas, né? Que a gente falou um pouco antes de começar. Entendeu? Então, assim, você esquece tudo isso e agora você bota a tua empresa na mão de qualquer pessoa para fazer, que pode gerar um passivo trabalhista enorme. Não faz sentido. A palavra é essa, responsabilidade. Perfeito. Muito obrigada, Cleiton. Nada, ótimo ter você aqui com a Sempre gente. Com certeza a gente vai te chamar de novo em outros momentos. Tá ótimo. Né? Estarei lá. Estarei aqui, né, na verdade. Grow Lover, para você que ficou com a gente aqui até agora e entendeu que um empresário responsável, ele tá não só cuidando das pessoas e da equipe, mas ele também está cuidando da prosperidade da empresa, né? Investindo a verba ali no lugar certo. E quer entender um pouco mais sobre como a gestão de pessoas, ela te dá trabalho, mas ela também pode te dar muito lucro, acompanhe a Grow aqui nos nossos programas. A gente já tem alguns programas com diversos temas. Se você quiser revisar também, esse é o segundo programa que a gente grava com o Cleiton, então se você quiser revisar também o conteúdo do programa anterior, que a gente falou de coisas diferentes também, já fica o nosso super convite aqui para você, viu? Até o próximo!